Eunice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 32 e o capítulo 33 do livro Gêmeas. Mas antes de eu começar, eu peço que você deixe seu like, se possível um comentário, compartilhe o canal e se ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever. São atos que para você não custa nada e que para mim significa muito. Ok? E se você quiser me apoiar de uma forma mais consistente e achar que eu mereço, você também pode dar uma olhadinha no QR Code da tela. Então, dados os recados, vamos para o capítulo 32. À mesa do café da manhã, Carminha deu pela falta de Beatriz. Nicolas devorava seu pão com manteiga como sempre fazia, alheio aos problemas da casa, e ela deu um sorriso amargo. Perder os filhos seria o pior castigo que poderia merecer. Olhou para Renato, que parecia ler os seus pensamentos, e ele afagou sua mão, desalinhando com a outra os cabelos do filho. — Onde está Beatriz? Perguntou ela à criada, que vinha trazer mais leite. — Saiu cedo, sem tomar café. — Disse aonde ia? — Não, senhora. Deve ter ido à faculdade, comentou Nicolas, estalando a língua. Carminha não respondeu. Tornou a olhar para Renato, que permanecia com um semblante impenetrável, causando-lhe uma espécie de tremor. — O que foi, querida? Indagou ele, tentando modular a voz para não deixar transparecer ao filho o seu quase desespero. — Nada. Foi a resposta evasiva. Na verdade, nem ela sabia o que era. Uma sensação de mau agouro arrepiou os seus pelos, e ela se encolheu assustada. — Está com frio, mãe? Era o menino, e ela balançou a cabeça. — Está ficando velha, hein? Trate de terminar logo esse café ou vai se atrasar para a escola. Advertiu Renato, mas olhando para ela. Quando o café terminou, Renato saiu com Nicolas para levá-lo à escola, e Carminha correu para o celular. Ligou para Beatriz, que atendeu prontamente. — Oi, mãe. — Onde você está? — Na faculdade. — Por que saiu tão cedo? — Passei na casa do Vitor primeiro. — Por quê? Essa pergunta me parece meio fora de propósito, mas tudo bem. Talvez seja porque Vitor é meu namorado, meu futuro marido e pai do filho que espero. Fez-se um silêncio nervoso e Carminha retrucou. — Está se sentindo bem? — Estou. — Nenhum enjoo? — Nenhum. — Por que não vem para casa descansar? — Não estou doente, mãe. Sinto-me ótima e não vejo motivo para faltar à aula. — Eu acho que seria melhor. Depois a gente conversa. Tenho que ir para a aula. Mentiu. Um beijo. Desligou antes que Carminha dissesse mais alguma coisa. — Era sua mãe? Indagou Vitor. Os dois estavam sentados em um banco do pátio, conversando enquanto as aulas não se iniciavam. — Não estou com vontade de falar com ela agora. — Sua mãe é legal, Bia. Seu pai é que está criando problemas. — Eu sei, mas quero resolver as coisas sozinha com você. Não quero mais contar com eles daqui por diante. — Isso é muito chato. Meu pai está nos dando apoio. Não entendo o que houve com o seu. Seu pai é uma pessoa sensata e coerente. Meu pai deve ter enlouquecido. Não pense assim. Talvez ele esteja passando por algum problema. Isso não é desculpa. Todo mundo tem problemas, e não é certo descontar nos outros. Deixe isso para lá. Finalizou ele, puxando-a para lhe dar um beijo. Vamos entrar. Já está quase na hora de as aulas começarem. Entraram, e o dia transcorreu normalmente.
Pelo menos para eles. Para Renato, contudo, parecia que uma assombração pairava sobre o seu lar, devastando as energias de felicidade que ele levara anos para colocar ali. Quase não conseguiu trabalhar direito e, no fim do dia, sentia-se exausto e desanimado. Pensou em ligar para Beatriz por diversas vezes, mas mudou de ideia em todas. Não sabia o que lhe dizer além de tire esse filho. Quando ele chegou à noite, Beatriz estava trancada e só saiu na hora do jantar. Sentou-se à mesa como se nada tivesse acontecido e começou a comer naturalmente. Carminha não sabia como agir, com medo de dizer alguma coisa imprópria. Até que Renato falou cuidadosamente. Pensou no que eu lhe falei? No quê? Tornou Beatriz. Você sabe. Não sei não. Você só me falou absurdos e não considero absurdos. Que absurdos? Quis saber Nicolas. Renato endereçou a ela um olhar nervoso, como quem diz: não conte, mas ela o ignorou. Eu estou grávida, Nicolas. Vou ter um filho. O menino a fitou em dúvida, mas logo compreendeu e revidou com curiosidade. O pai é o Vitor? É claro. Quer dizer que eu vou ser tio? Vai. Legal. Um estrondo se ouviu e todos se voltaram na direção de Renato. Ele se havia levantado com tanta fúria que sua cadeira foi ao chão. Isso é um disparate, esbravejou ele. Não quero mais esse tipo de conversa à mesa, ainda mais com seu irmão Beatriz, uma criança. O que é que tem, pai? Revidou o menino. Sei muito bem como as mulheres engravidam. E depois, acrescentou Beatriz, Nicolas é meu irmão e tenho o direito de saber o que está acontecendo na família. Renato ia dizer alguma coisa estúpida, mas Carminha se levantou e interveio. Chega, Renato. Deixa a menina em paz. Você a está defendendo? Vociferou ele. Sabe o que pode acontecer e ainda assim a defende? O que pode acontecer? Questionou Beatriz. Além de eu ter um filho e me casar. Nada pode acontecer. Tornou Carminha às pressas. Seu pai só está preocupado com o seu futuro e o seu bem-estar. Você pode se perder na vida, gritou Renato. É isso que quer? Sem nós, o que será de você? Beatriz não respondeu. Sentiu as lágrimas subirem-lhe aos olhos e se levantou da mesa, correndo para o quarto. Não entendia que Renato se referia à perda da família que ela sempre conhecera, e achou que ele a julgava uma perdida e ameaçava retirar-lhe o seu apoio de pai. Não devia ter dito isso, censurou Carminha. Ela vai achar que você a está julgando pela gravidez. Carminha se levantou atrás dela, e Nicolas ficou parado, olhando de boca aberta, sem entender nada. A porta do quarto estava trancada, e Beatriz se recusava a abri-la. Por favor, minha filha, deixe-me entrar. Vá embora, mãe. Não quero falar com ninguém. Só um minuto, por favor. Sou sua mãe, quero o seu bem. Isso não é querer o meu bem. Não me confunda com seu pai. Ele está em desequilíbrio, eu não. Vamos, abra, só um instante. A chave rodou na fechadura pelo outro lado e Beatriz abriu a porta. Tinha os olhos vermelhos e soluços contidos agitavam o seu peito. Carminha entrou e fechou a porta com cuidado. Sentou-se na cama ao lado da filha, que se atirou em seus braços e disse entre lágrimas. O que foi que houve com papai? Ele nunca foi assim. Seu pai anda passando por uma pressão muito forte. Não ligue para o que ele diz. Ele me chamou de perdida. Que coisa mais ultrapassada. Mas doeu mesmo assim. Logo eu, que sempre fui responsável e estudiosa. Nunca tive um monte de namorados, nem uso drogas. Não fumo nem cigarro.
Ele não tinha o direito de falar comigo daquele jeito, só porque estou grávida. E daí? Hoje em dia isso é normal, e vocês são de uma geração que já está vivendo a liberação sexual. Qual é o problema? Seu pai anda nervoso, não é nada com você. É, mas está descontando em mim. Procure relevar o que ele diz. Vou falar com ele e tudo vai se ajeitar. Acho bom. Senão, vou-me embora dessa casa. Embora? Para onde? Para a casa do Vitor. O pai dele, pelo menos, é compreensivo e tenho certeza de que vai me receber. Carminha levou a mão à boca e protestou espantada. Não faça isso. Faço sim. Já conversei até com Vitor e ele me disse que, se papai não parar de me pressionar, eu posso ir morar na casa dele até o nosso casamento sair. Vocês vão mesmo se casar? Vamos. Na próxima semana vamos dar entrada nos papéis. Não se precipite, Beatriz. Espere até eu conversar com seu pai. Não estou me precipitando. Fiquei muito decepcionada com a reação dele. Esperava mais compreensão. Sei disso e não lhe tiro a razão. Mas espere um pouco mais. Vou falar com ele e tenho certeza de que tudo vai se resolver. O pior estava para acontecer e Carminha precisava impedir. Não podia permitir que Beatriz fosse morar na mesma casa que Gilson. Não com tudo o que estava acontecendo. Você tem que parar agora mesmo com essa perseguição à nossa filha. Exasperou-se Carminha assim que encontrou Renato andando de um lado ao outro no quarto. É que ela tem que criar juízo e tirar esse filho e largar esse rapaz. Ele não serve para ela. Beatriz e Vitor já resolveram ter o filho e se casar. Pior, ela disse que vai sair de casa e morar com ele na casa do Gilson. O quê? De jeito nenhum. Não vou permitir uma loucura dessas. Imagine se vou deixar a minha filha entrar espontaneamente no covil do lobo. Abra os olhos, Renato. Você reclamava de mim. Dizia que eu poderia pôr tudo a perder, mas é você quem está sendo imprudente. Age feito louco, toma atitudes incoerentes e irracionais. Mas aquele homem é uma ameaça. Por isso mesmo. A hora é de agir com cautela. Você quer afastar Beatriz de Gilson, mas o que está fazendo é aproximá-los cada vez mais. Ela acha que Gilson é compreensivo e está lhe dando apoio. Ele não disse nada. Mas somos nós que temos que apoiá-la. Precisamos ficar ao lado dela e afastar a outra do nosso caminho. Que outra? Ela olhou para os lados, aproximou-se dele e sussurrou. A gêmea. Ela que é o perigo, não Gilson, nem tanto Graziella. Sem a gêmea, nenhuma suspeita recairá sobre nós. Gilson tem planos para ela. Que planos? Ele não respondeu. Que planos? Ela tapou a boca, engolindo um grito de horror. Ele pretende matá-la? Foi o que deu a entender. Não acredito. Isso não podemos permitir. O que quer que eu faça, Carminha? Que me interponha entre ele e a moça e morra também? Mas, Renato, não podemos deixar que esse homem tire a vida de uma inocente. Pensei que quisesse se livrar dela. Mas não assim. Quero oferecer-lhe dinheiro, joias, propriedades, o que ela quiser. Não quero a culpa de um crime na consciência. Você não vai fazer nada. Quem vai é ele. Mesmo assim, eu sei de tudo e se me calar, estarei compactuando com ele. Não se meta com Gilson, Carminha. Ele é perigoso. E esse é um motivo bem sério para não permitirmos que Beatriz more na mesma casa que ele. Pois então, se você realmente quer o bem dela, pare de pressioná-la. Não a persiga, nem tente forçá-la ao aborto. Ele a olhou em dúvida.
É o único jeito. Pelo bem de Beatriz, não diga mais nada contra sua gravidez e o seu casamento. Vamos esperar que as coisas se ajeitem naturalmente. E se isso não acontecer? Aí então, teremos que encontrar um meio de proteger os dois, a ela e ao bebê, mas sem crimes. Capítulo 33. Apenas Leandro e Amélia sabiam que Suzane havia ido morar com Graziella, e a seu pedido não comentaram nada com ninguém. Por mais que Graziella quisesse se aproximar de Beatriz, não podia simplesmente aparecer na sua frente e lhe dizer: "Oi, sou sua verdadeira mãe." "Por que você não convida Carminha para um chá?" sugeriu Leandro a Amélia. "Aí poderíamos conversar com ela e procurar esclarecer tudo." "Ela já sabe de tudo", objetou Graziella. "Do contrário, por que estaria me evitando?" "Não quero parecer insensível", interveio Amélia. "Mas será que vale realmente a pena você se aproximar de Beatriz? Já não tem a Suzane?" "Beatriz também é minha filha. Precisa conhecer a verdade." "Mas está vivendo com outra família, e talvez a verdade lhe faça mais mal do que bem." "Pode até ser, mas ela também é minha filha. É seu direito conhecer a verdade, e o meu tentar me reaproximar. O que você acha, Suzane?" "Eu? Não sei. Prefiro não opinar." Os pensamentos de Suzane estavam voltados para René. Fazia muito tempo que não o via e sentia saudades, imaginando por onde ele andaria. Na verdade, René não se conformava de haver perdido Suzane. Procurava-a nos lugares que ela frequentava em vão. Todos os dias ia até a praia e ficava andando na calçada, olhando os carros que passavam, procurando seu rosto por detrás do insufilme dos vidros. Até então não conseguira vê-la. Ele caminhava pela beira da praia no final da tarde, quando teve certeza de que a via. Ela estava diferente, com aqueles cabelos compridos e alourados, o corpo mais cheio e arredondado, mas era ela, com certeza, exibindo diferenças que o tempo era capaz de imprimir. Estava sentada em uma cadeira, olhando o mar e de mãos dadas com um rapaz, provavelmente o seu namorado. De onde estava, ficou observando-os. Suzane parecia muito mudada. Não era só o cabelo e o corpo mais cheio de curvas. Algo diferente iluminava o seu semblante. Resolveu aproximar-se. Passou na frente dela e lhe lançou um olhar direto, surpreendendo-se com o que vira. A barriga dela estava exposta ao sol ao fim da tarde e uma pequena elevação delatava a gravidez. Estacou abismado e 1000 pensamentos se entornaram em sua mente. E se aquela criança fosse dele? Ela e o namorado pareciam felizes, rindo e beijando-se de vez em quando, e ele apalpava o seu ventre com carinho, falando coisas amorosas em seu ouvido, coisas que ela ouvia com prazer e para as quais tinha sempre uma gargalhada de pura satisfação. A cena encheu René de ciúmes. Suzane deixara o cabelo crescer e fizera mechas alouradas, tal qual ele a vira da outra vez, havia muito tempo. Naquela oportunidade, ela devia estar usando uma peruca muito igual ao cabelo de hoje, talvez para impressionar o namorado com algum maneirismo carioca. E o corpo mais cheio, é claro, se devia à gestação de poucos meses. De toda sorte, ela estava linda, mais linda do que nunca. Seu coração acelerou e uma vontade louca de tomá-la nos braços se apoderou dele. É claro que não era Suzane que ele via. René estava diante de Beatriz, que ostentava uma barriguinha ainda tímida, mas com todo jeito de gravidez. Ficou parado diante dela, remoendo o ciúme e o despeito, ainda mais porque duvidava que ela não o tivesse visto. Ela o vira, tinha certeza, e fingia que não via, para não ter que falar com ele diante de seu namorado riquinho. Vítor também o notou. Ele a encarava de forma insistente, e Beatriz, que até então não tinha se dado conta da presença dele,
Olhou-o por um instante para logo em seguida desviar o olhar, achando que fosse um flerte descarado na frente do namorado. Algum problema, amigo? Indagou Vitor, incomodado com a insistência do olhar de René sobre Beatriz. Nenhum, respondeu ele, ainda olhando para ela. Não fala mais com os amigos, Suzane? Perdão, mas você está me confundindo com outra pessoa, asseverou ela. Não me chamo Suzane. Quer dizer que você agora, além de mudar de jeito, mudou também de nome? Como disse, não estou entendendo. Não precisa fingir para mim, Suzane. Ouça, amigo, cortou Vitor. É claro que houve um engano. Ela não se chama Suzane e não o conhece. Você a está confundindo com outra pessoa. Só se for com o seu clone, não é, Suzane? Ou você pensou que mudar o cabelo e exibir a gravidez seriam suficientes para me enganar? Está sendo inconveniente, meu camarada, exasperou Vitor. Já disse que ela não é essa tal de Suzane. Eu não ligaria tanto para o fato de ter me deixado se você não estivesse grávida. De quem é esse filho? É dele? Pare com isso, advertiu Vitor, preocupado com Beatriz, que parecia estar se sentindo mal. Por que não me contou que estava grávida? Eu a estou procurando há tempos. Só queria vê-la passar. Mas quando vi a sua barriga, não pude me conter. De quem é esse filho, Suzane? Você está se tornando inconveniente, rapaz, repreendeu Vitor. Vá embora. Ela não é Suzane e não o conhece. Vá procurar a sua namorada em outro lugar. Minha namorada? Ela nunca foi minha namorada, sempre foi sua, porque é você que tem o dinheiro. De mim, ela sempre foi amante. Só me quis para a cama. René não conseguiu terminar de falar, porque Vitor lhe acertou um soco na boca e ele tombou na areia, surpreso com a inesperada agressão. Eu lhe avisei, bradou Vitor. Não vou permitir que você ou qualquer outra pessoa insulte Beatriz. Beatriz? Repetiu ele, a mão na boca para parar o filete de sangue que escorria. Então é esse o seu nome agora? Foi assim que você o enganou todo esse tempo? Beatriz para os ricos e Suzane para os pobres? Vitor ia esmurrá-lo de novo, mas Beatriz se levantou e dobrou a cadeira, segurando a mão do namorado. Vamos embora. Ele deve estar bêbado. Não estou bêbado e não sou idiota. Se você quer ficar com esse Mauricinho, o problema é seu. Mas eu tenho o direito de saber se o filho que você carrega na barriga é meu. Foi preciso muito esforço para Beatriz afastar Vitor dali. Ele estava tão indignado com as palavras de René que tinha vontade de socá-lo até deixá-lo inconsciente. Beatriz, contudo, saiu arrastando-o pela areia, e eles atravessaram a rua, entrando no condomínio em que ela morava. Devia ter me deixado dar uma surra naquele malandro, falou Vitor. Onde já se viu tamanho desrespeito? Ele me confundiu com alguém chamada Suzane. Suzane? Já ouvi esse nome em algum lugar. Ele ficou pensativo alguns minutos até que se lembrou. Já sei! Não foi esse o nome que Dona Amélia disse que era da namorada do filho? É mesmo. E Dona Amélia falou que ela é igualzinha a você. Falou. É a mesma garota que eu vi na praia no outro dia, só pode ser. Namorada do filho de Dona Amélia, que é rico, e amante do pobretão. Será? Eu lhe falei, não falei? E você ainda ficou com ciúmes. Mas agora está vendo que eu tinha razão. Essa Suzane deve ser da pá virada. Não me agrada ser confundida com alguém assim. Como pode haver duas tão iguais? E eu é que sei? Deve ser mesmo minha sósia.
já que não acredito em clones. Ou irmã gêmea. Que besteira, Vitor, hesitou ela. A essa altura, não acho nada besteira. Tudo é possível. Mas como? Beatriz balançou a cabeça em dúvida. Não pode ser. Sei que essa ideia é estranha, mas agora me ocorreu. Como é possível haver duas pessoas tão idênticas, a ponto de serem constantemente confundidas, se não são gêmeas? Não sei, mas agora sou eu que quero descobrir. Preciso tirar essa história a limpo. Como? Indo à casa de Dona Amélia. Você vai comigo? Finalmente mudou de ideia e aceitou o fato, não? Essa abordagem de hoje foi demais. O rapaz estava certo de que eu era Suzane. Preciso conhecê-la, saber se tem uma sósia. Está certo. Um dia desses, quando sua mãe for visitar Dona Amélia, iremos com ela. Você se esqueceu de que minha mãe não frequenta mais a casa de Dona Amélia? Então iremos lá sem ela. É só arranjar uma desculpa para lhe fazermos uma visita. Quando Vitor abraçou Suzane, nem percebeu que, a seu lado, Lorena observava os seus movimentos. Desde que o ouvira dizer que ela não fora boa mãe, ficara arrasada. Por mais que tivesse consciência de suas limitações maternas, em sua cabeça, aquele era o amor de mãe que ela pudera dar e que julgara suficiente para o filho. Não era dada a carícias, nem tinha paciência para aquelas brincadeirinhas tolas, mas amava o menino. Não se recusara a abrir mão dele quando Gilson pedir o divórcio? No momento em que as lágrimas lhe subiram aos olhos, aproximou-se do filho e pela primeira vez o abraçou. Ele detectou sua presença, porque seus pelos se eriçaram e sentiu uma leve tonteira. Subitamente, a imagem da mãe lhe veio aos pensamentos. Não uma imagem nítida, mas aquela que se acostumara a ver na cômoda do quarto do pai. Não guardava mais lembranças alguma de sua fisionomia. O que foi? Indagou Beatriz, notando que algo havia acontecido. Não sei, um arrepio. Lembrei-me de minha mãe. Credo, Vitor, será que o espírito dela está por aqui? Tornou Beatriz em tom meio zombeteiro, meio assustado. O comentário de Beatriz causou uma certa raiva em Lorena, que pensou em agredi-la, mas as mãos de Vitor, pousadas em sua barriga, a detiveram. Por que será que ele vivia segurando o ventre de Beatriz, como se quisesse proteger o ser que se encontrava lá dentro? Estranho mesmo, Bia. De repente, a imagem da minha mãe não me sai da cabeça. Você e seu pai têm mandado rezar missa para ela? Na verdade, não somos religiosos. Eu também não, mas me ocorreu que o espírito dela talvez esteja necessitando de preces. Você acredita mesmo nisso? Não sei, mas deve haver alguma coisa além dessa vida. Sua mãe morreu e há de ter ido para algum lugar. Ganhei um livro chamado Nunca Estamos Sós. Você conhece? Ele meneou a cabeça e ela acrescentou. É de um escritor espiritualista chamado Marcelo César. Tá, e o que tem ele? Fala sobre coisas da espiritualidade e me fez refletir. Hoje em dia, esses assuntos estão muito na moda. E eu penso, onde há fumaça, há fogo. Deve haver um fundo de verdade por trás de tudo isso. Senão, não haveria tanta gente falando a mesma coisa. E aí, precisamos fazer alguma coisa pela alma da sua mãe. Não conheço nenhum centro espírita, mas acho que seria boa ideia mandar rezar uma missa para ela. O efeito deve ser o mesmo. Vitor ficou em dúvida por alguns momentos, até que considerou. Acho melhor não, Bia.
Minha mãe e eu não éramos muito ligados. Ela morreu quando você ainda era criança. Como pode dizer uma coisa dessas? Não guardo lembranças de bons momentos vividos com ela, só com meu pai. Lorena ouvia tudo sem dizer nada, paralisada com a nova descoberta que fazia. Nunca, em todos aqueles anos em que, após desencarnada, vivia ao lado de Gilson, se preocupara em auscultar os pensamentos ou o coração de Vitor. A voz de Beatriz, no entanto, se fez ouvir novamente. Você tem mágoa da sua mãe, e isso não é bom. Não sei, nunca pensei nisso. Minha mãe sempre foi uma estranha para mim. Se era quando viva, que dirá agora que morreu? Seja o que for que sua mãe tenha feito, você deve perdoá-la. Ela o amou à sua maneira. Como é que você sabe? Que mãe não ama o seu filho? Não sei. Minha mãe nunca ligou para mim. Você não sabe realmente. De qualquer forma, é por causa dela que você está aqui, não é? Como assim? Bom, se não fosse ela, você não tinha nascido. Que papo mais furado, hein, Bia? Não é papo furado, é a realidade. Sua mãe está morta e não pode mais se explicar. Se pudesse, garanto que teria uma boa justificativa para as coisas que fez. Que ela não fez, você quer dizer. Quem cuidava de mim era o meu pai. Quanta mágoa, Vitor. Acho que você deveria limpar o seu coração para não transmitir mágoas familiares ao nosso filho. Como você espera que eu faça isso? Minha mãe morreu. Perdoe-a. O espírito dela, esteja onde estiver, vai compreender e agradecer-lhe por isso. Ele não disse nada e ela prosseguiu. Então, vamos mandar rezar uma missa para ela? Não custa nada. Você gostaria? Ela assentiu e retrucou. Ela era sua mãe e merece o nosso respeito. Se estivesse viva, estaria feliz com o netinho dela. Lorena sentiu-se envergonhada ante a atitude de Beatriz. A menina a surpreendia. Era ciumenta e geniosa, mas de coração afetuoso e amigo. Sem nem conhecê-la, preocupava-se com ela. Uma emoção diferente tocou os sentimentos de Lorena, que começava a sentir os efeitos do arrependimento. O que lucrava tentando viver no mundo que já não era mais o seu? Está bem, aqueceu Vitor. Se é para fazê-la feliz, eu concordo. Não é para fazer-me feliz. É pela memória de sua mãe, para que ela, onde estiver, receba o nosso afeto e o nosso carinho. Que Deus ilumine o seu coração e faça cintilar em seus caminhos a estrela brilhante do verdadeiro amor. Sem saber, Beatriz elevara uma oração de profundo e sincero sentimento. À medida que suas palavras iam ganhando corpo no astral, uma espécie de janelinha se abriu acima deles, por onde chuviscos de uma luz branca e serena se derramavam do alto bem acima de suas cabeças, envolvendo seus corpos e o ambiente ao seu redor. Em poucos minutos, o resultado dessa chuva luminosa se tornou perceptível, e os três sentiram indescritível bem-estar. Para Lorena, foi como se gotas refrescantes houvessem sido espargidas sobre ela, que experimentou uma nova sensação de conforto e paz. Nunca antes havia sentido nada parecido, e chorou de emoção, voltando os olhos úmidos e sentidos para Beatriz. A moça estava abraçada a Vitor, e os dois tinham lágrimas nos olhos. Beatriz estava prestes a se tornar mãe, e Vitor via nela tudo o que não conseguira ver em Lorena. Não vou perturbá-los mais, disse ela, aturdida com aqueles sentimentos novos. Vamos entrar, convidou Beatriz, assim que os dois pararam na porta de sua casa.
Quando os dois entraram, Lorena não os acompanhou. Havia muito a considerar em sua vida, na sua concepção de felicidade e prazer. De tão abalada, saiu caminhando pelas ruas do condomínio, ao invés de simplesmente usar o pensamento e sumir. Saiu pelo portão principal e atravessou a rua, passando pelo meio dos carros, até chegar à praia do outro lado. O mar estava de um azul profundo raiado de dourado, e ondas espumantes se espalhavam na areia. Lorena contemplou o pôr do sol e foi andando, até passar por um rapaz que, sentado à mesa de um quiosque, bebericava uma cerveja e remoía seu ciúme. Lorena o conhecia, assim como os seus pensamentos e sentimentos. Movida pela curiosidade, parou ao lado dele e perscrutou sua mente. O rapaz era René, que se roía de despeito e indignação. Tinha certeza de que aquela moça era Suzane e não admitia ter sido passado para trás, principalmente porque ela carregava um filho que bem podia ser seu. Quando Suzane terminara com ele, aceitara pacificamente, porque não era insistente e sabia respeitar a vontade dela. Agora, contudo, era diferente. Ela estava grávida, e ele não podia deixar que ela desse ao outro o filho que era seu. Por isso, precisava descobrir de quem era realmente aquela criança. Lamentava ter que estragar o namoro dela e do ricaço, mas não via outro jeito. No fundo, ainda faria um favor ao rapaz. Ele amava Suzane, mas não podia negar que ela era interesseira e infiel. Revelar isso ao outro talvez fosse um bem. Está perdendo seu tempo, meu jovem, sussurrou Lorena ao ouvido dele. Ela não é Suzane, mas eu sei quem ela é e onde está. Sua Suzane tem proteção. E sabe de uma coisa? Eu não me importo mais. Você também não devia se importar. Aquele filho não é seu, porque ela não é Suzane. Ouviu? René não ouviu, mas uma dúvida atroz atormentou seus pensamentos. De repente, uma quase certeza insistia em dizer que a criança que estava na barriga daquela moça não era sua filha. Só isso conseguiu perceber das palavras de Lorena. O resto não alcançou, porque seu coração queria desesperadamente reencontrar Suzane, e a fisionomia de Beatriz, idêntica à dela, preenchia aquele desejo de uma ilusão passageira e momentaneamente satisfatória. Continua no capítulo 34. Até lá!